Amém, glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Pode se assentar, glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Há uma presença de Deus neste lugar, amém? Alguém pode dar um glória a Deus aí? Nem precisou pedir de novo. Geralmente na primeira a pessoa já dá aquela... Glória a Deus, a presença do Senhor é real neste lugar, irmãos. Creia que Deus, Ele está realmente fazendo algo novo. Está realmente transformando a nossa vida para viver uma vida diferente, uma vida debaixo daquilo que Ele já preparou para nós. Eu quero que, não sei se você trouxe a sua Bíblia, abra ela, ou abra no seu smartphone, pode ler com a gente também no telão. Queria ler com os irmãos um versículo que fica em Isaías, capítulo 38, versículo 1. Enquanto o pessoal encontra, quero realmente dizer que nós estamos vivendo algo. Eu estava esses dias aí refletindo sobre o que seria ministrado hoje, e já faz algum tempo que a gente está vivendo algo de Deus novo aqui na ICP Osasco, e nós temos experimentado dias incríveis, dias de comunhão, dias de fluir do Espírito Santo, e eu tenho percebido que nós estamos mais íntimos de Deus, posso assim falar, mais próximos do Espírito Santo. E à medida que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós queremos ficar perto dele. Quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais queremos passar tempo com ele. Mas para que isso aconteça, há uma necessidade de nós rompermos com alguma coisa, com algo. E é a mensagem que o Senhor vai trazer para nós nessa noite, sobre a gente romper com alguns conflitos, com algumas situações da nossa vida, porque a gente estava até conversando, foi ontem, o bispo estava conversando com a gente, ele estava falando que falta tipo um start, um estralo, falta ativar uma chavinha para a gente viver o sobrenatural. E eu estou orando a Deus para que essa chavinha se vire hoje, ou se já virou no começo do culto, sabe? Porque eu quero viver o novo de Deus. Alguém aqui quer viver o novo de Deus? Alguém quer experimentar os planos de Deus, novidade de Deus? Então entenda, falta isso daqui, para você viver os propósitos de Deus na sua vida. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu peço que o Espírito Santo me use para que você possa, a partir de hoje, começar a caminhar de uma forma diferente e viver realmente aquilo que o Senhor tem sonhado e planejado para você. Aleluias. Olha o que fala em Isaías 38. Isso vai ser só o versículo 1, tá? Só um parênteses para não perder o costume. Isaías é o segundo nome mais bonito da Bíblia, depois de Jesus. E fala assim, irmãos: por esse tempo Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, ponha sua coisas, em algumas versões está sua casa, ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer, não se recuperará dessa doença. Somente até aí, irmãos. Eu queria começar com esse versículo. Acredito que muitos aqui conhecem essa passagem, essa história, alguns não. Fala a respeito de um rei. Ezequias, ele era rei de Judá. Ele era um rei que conseguiu trazer o povo de Judá novamente para a presença do Senhor, porque sempre houve um conflito, que o povo de Judá, o povo de Israel, o povo escolhido, eles se misturavam com outros povos, com outras culturas, e eles acabavam perdendo a essência deles, acabava adorando a outros deuses, acabava trazendo costumes de outras culturas, coisas que Deus tinha designado para que não acontecesse.
E o rei Ezequias, ele foi um dos reis que ele conseguiu resgatar a essência do povo de Judá. Conseguiu colocar o povo de Judá para orar novamente, para adorar novamente. Ele conseguiu tirar toda a cultura que tinha do povo de outras religiões, o povo pagão, e ele conseguiu resgatar e trazer a essência para a tribo de Judá, para aquele povo que ele era rei. E passados-se os tempos, ele recebe essa notícia pelo profeta Isaías. O profeta Isaías era o homem que Deus usava naquela época para trazer a mensagem sobre aquilo que Deus ia fazer. E quando Isaías o profeta Isaías chega e ele fala isso para Ezequias, ele se vira no seu quarto para a parede, e nos versículos seguintes fala que Ezequias ele começa a orar ao Senhor, a clamar a Deus. E algumas mensagens, algumas não, eu posso dizer que 100% das mensagens que eu ouvi a respeito dessa passagem fala sobre o homem que conseguiu mudar a ordem do céu, o homem que conseguiu mudar através da oração aquilo que já estava proposto. Porque o que acontece quando o rei Ezequias ele ora a Deus, e quando ele ora, ele apresenta a Deus e fala assim: Deus, eu tenho sido um homem justo, fiel, temente a Ti. O Senhor olha para a minha vida e olha todas as coisas que eu fiz, e aí ele faz essa apresentação de Deus, e a gente pode falar com toda certeza que Ezequias ele tinha crédito no céu, porque ele ora, e quando ele ora, Deus ele fala com Isaías e fala com o profeta, ele fala: Isaías, volta para aquele lugar para onde está o rei e fala que eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. Isso é um grande milagre, é uma bênção, porque uma pessoa que tem uma sentença de morte e orar a Deus, e Deus mudar a sentença, é bênção, é milagre. E eu posso pegar muito pela minha experiência, né? Depois de passar por 2 câncer, lembro que quando eu orava, qualquer sentença de vida para mim era lucro, que era muito novo para morrer, né? Pelo amor de Deus. Então, voltando. Mas assim, irmãos, e quando a gente vê a mudança, e a gente vê o milagre acontecendo, e as pessoas se limitam à mensagem nisso, que se você orar, Deus vai realizar o desejo do seu coração. Mas é isso que a palavra nos ensina, é isso que Jesus nos ensina. Tudo aquilo que vocês pedirem crendo em meu nome, eu vou responder, né? A palavra fala que clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Só que o que mais me intrigou nessa mensagem, quando eu comecei a estudar, a meditar, foi a continuidade dessa história. A continuidade que mais me chamou a atenção. Porque a gente pode até chegar aqui e falar que você vai orar e Deus vai te responder, e amém, isso vai acontecer. Só que nós lemos aqui no versículo 1 que Deus ele dá uma ordem para Ezequias. Deus, através do profeta, ele fala um propósito que Ezequias precisava fazer. Ele fala: Ezequias, coloca suas coisas em ordem. Em algumas versões fala: coloca sua casa em ordem, porque você vai morrer. A ordem de Deus não era o profeta foi lá, não era para Deus fazer o milagre de estender os dias, os anos de Ezequias. Mas Deus tinha um propósito, e eu quero te falar uma coisa: o propósito de Deus é imutável. Não adianta você orar, Ele pode até atender, porque como a gente é filho, e a gente às vezes não sabe pedir, e a palavra também nos ensina, fala, a gente às vezes não recebe porque a gente pede mal, é porque a gente não entende qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas. E às vezes nós nos achegamos aí, eu já começo a pregar um pouco aqui, é que a gente começa a ter uma vida de comunhão com Deus, começa a ter uma vida com Deus, íntegra com Deus, só que a gente usa 90% da nossa experiência e da nossa vivência com Deus apenas para suprir as nossas necessidades. A gente é crente, é cristão,
Mas a pergunta principal que eu faço nessa noite, e eu me incluo para responder essa pergunta também, é por que nós estamos vivendo? Quais são as motivações que nós estamos vivendo? Estamos vivendo pelas nossas necessidades ou nós estamos vivendo para cumprir o propósito de Deus que Ele estabeleceu para nós? Nós vemos aqui que o que acontece é que conforme Ezequias ele ora e Deus reverte a situação, mas Ezequias não coloca a casa dele em ordem. Ezequias ele tinha um filho chamado Manassés, ele foi o sucessor de Ezequias, e quando ele se torna rei, Manassés, por falta dessa orientação, porque Deus ele tem um propósito, o propósito dele não muda. Se a gente mudar o trajeto de Deus, tentar mudar os planos de Deus para as nossas vidas, talvez você não vai sofrer hoje, talvez você não vai sofrer as consequências hoje, mas futuramente você vai entender o porquê que Deus estava falando para você abrir mão de algo lá atrás e você não abriu. Talvez você vai começar a entender só lá na frente, quando você já vai quebrar a cara. Talvez hoje você já quebrou a cara com tanta coisa e você fala: Deus, mas por que está acontecendo isso? Por que aconteceu tudo isso? É porque nós estamos fugindo do propósito de Deus, estamos caminhando pelas nossas necessidades. E nós chegamos e nós gastamos o nosso tempo para ter mais dinheiro, nós gastamos o nosso tempo para ter uma qualidade de vida melhor, mas nós esquecemos de gastar tempo para tentar entender qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Manassés, quando ele foi, só para continuar, Manassés, filho de Ezequias, quando ele se tornou rei, ele se tornou rei jovem, com 12 anos ele virou rei. Reinou durante 27 anos, se eu não me engano. Só que esse reinado de Manassés foi um reinado, a Bíblia fala que foi o pior reinado de Judá. Por quê? Porque Manassés ele não tinha nenhum conhecimento, melhor falando, ele não tinha nenhum temor a Deus. Então ele começou a trazer os deuses das outras culturas para dentro de Judá, para dentro do templo onde Deus tinha estabelecido que seria a habitação dele. Para você ter ideia, Manassés, ele sacrificou, a Bíblia fala que ele sacrificou o próprio filho a Baal. Olha só como que foi a situação. Mas por quê? Por mais que Ezequias fosse um homem bom, íntegro, temente a Deus, mas no momento de angústia, ele desviou o olhar dele do propósito e começou a olhar para a necessidade dele. E a necessidade dele resultou principalmente na morte do profeta Isaías. A Bíblia não fala, mas alguns historiadores e pesquisas falam que Manassés foi que mandou matar todos os profetas na época de Isaías, e fala que Isaías foi morto, cortado ao meio. Por quê? Porque Ezequias não quis entender qual era o propósito de Deus. Quero te falar uma coisa: nós estamos assim para viver o propósito de Deus, mas nós só vamos começar a viver quando a gente começar a deixar de lado as nossas necessidades e começar a perguntar para Deus: Senhor, qual que é o seu propósito na minha vida sobre isso? Irmãos, quando a gente vive por necessidade, a gente caminha por necessidade, é uma vida um pouco rasa. Caminhar por necessidade é muito difícil. Você acordar de manhã todo dia, você vai trabalhar e você pensa que a vida se resume nisso. Eu acordo, trabalho, por mais que você ore, por mais que você leia a Bíblia, você sabe que tem a vida eterna, amém, mas você se limita a isso e você fica limitado e você não consegue viver os planos de Deus, os propósitos de Deus, porque você está tão concentrado nas suas necessidades, você está tão concentrado naquilo que você precisa agora. E todos nós precisamos de um bom emprego, precisamos cuidar dos filhos, precisamos pensar no futuro, sim, mas a Bíblia nos ensina e nos orienta que o Senhor é aquele que cuida de nós. Olha só o que fala, meus irmãos, em Lucas, capítulo 12, do 22 ao 31. Fala assim: e disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes.
Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiros, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo ansioso por acrescentar um côvado à sua estatura? Pois nem se ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis por que haveis de comer ou o que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe o que precisais delas. Quando você caminha pela necessidade, você meio que esquece de tudo isso que foi lido aqui agora. Porque você fica tão ansioso, você fala, eu tenho essa conta para pagar, eu tenho esse problema para resolver, eu tenho isso, aquilo para fazer, e você acaba esquecendo que Deus está com você e que Deus cuida de você a todo momento, a todo instante. Ele não esquece de você em nenhuma situação. Ele não esquece de você, meu irmão. Não, aqui o último versículo, mas o vosso Pai sabe o que vocês precisam. É que essa versão aqui está precisais, zelais, mas numa versão que a gente consegue entender melhor mas o vosso Pai sabe o que você precisa. O Abba sabe o que você precisa. Então não perca noites de sono pensando como que você vai resolver determinado problema, porque o Pai sabe, Ele vai cuidar de você. Ele está cuidando de você, e Ele cuida e vai cuidar sempre de você. Não é isso que Jesus falou? Mas eu vou deixar o conselheiro, vou deixar o consolador, eu vou deixar o Espírito Santo, e Ele estará com vocês todos os dias, até a consumação. Irmãos, para a gente ter esse start, para viver o novo de Deus, a gente tem que desapegar das nossas necessidades e começar a caminhar, não por vista, mas por fé, crendo que Deus é fiel e Ele é provedor em todas as áreas das nossas vidas. Alguém está entendendo aqui? Glória a Deus. Não viva, meu irmão, pelas suas necessidades. Não viva pelas suas necessidades, por mais que é difícil. No começo vai ser difícil. Você vai falar, mas como que vai acontecer? Calma, o Senhor, Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo, e Ele vai prover todas as coisas na sua vida. Porque quando nós vivemos por necessidade, nós podemos gerar sérias consequências. Você vê o que aconteceu com Ezequias, com a geração posterior a Ezequias. Quer dizer, às vezes você está dedicando a sua vida para suprir as suas necessidades, sendo que a sua família precisa ser salva por você, pelo seu testemunho de fé. Às vezes as pessoas que trabalham com você precisam ser salvas por causa do seu testemunho, e você está tão focado em ser o melhor ali da equipe, em ser o melhor, em sair sempre por cima, e Deus está falando, calma, não é assim. Não é assim, existe um propósito maior para você viver. A vida não é só isso, meus irmãos. A vida não é só a gente pagar conta, a vida não é só a gente frequentar culto 2, 3 vezes por semana. A vida com Cristo é uma vida diariamente de adoração, de devoção, de entrega e de cumprimento da promessa e da palavra dele em nós. Aleluias. E quando a gente começa a viver, irmãos, por propósito, viver o propósito de Deus, nós começamos a ter um destino. Nós começamos a entender o que Deus Ele quer de nós. Começamos a entender. Então qual que é o propósito então, Isaías, para mim? Qual que é o propósito de Deus para a minha vida? E a gente passa muito tempo pensando nisso, entendendo isso. Temos essa geração de coaches e desenvolvimento que sempre fala, viva o seu propósito, e é o propósito, mas qual que é o nosso propósito? Quero dizer que, por essência, o nosso propósito, primeiramente, é viver para a glória de Deus. Você pode dizer isso? Fala assim, o meu propósito é viver para a glória de Deus.
Aleluias. Deus, Ele te chamou. Deus, Ele te escolheu. Deus, Ele preparou todas as situações que você viveu até hoje, não para você desanimar, não para você desistir, mas é porque você nasceu para a glória de Deus. Então acredite, meu irmão, que todas as tribulações que você está passando, todas as adversidades que você está vivendo, não se compara ao tamanho da glória que virá sobre a sua vida. Teve até uma frase que eu coloquei na rede social que fala que frequentemente, a frase é assim: frequentemente Deus usa a nossa maior dor para fazer com que nós possamos viver o nosso maior chamado. Eu quero dizer para você que aquilo que mais te dói, aquilo que mais te fere, o Senhor vai te levantar para você fazer e viver para a glória dele, para ser bênção e luz para outras pessoas. Talvez você foi traída e rejeitada e você não acredita mais no casamento. Eu quero dizer que o Senhor vai te dar um casamento abençoado, porque o seu casamento servirá para a glória de Deus e outras pessoas vão se espelhar em você. Talvez a sua vida financeira não esteja da melhor forma, não esteja na melhor fase, mas eu quero te dizer: aguenta firme, continue firme no seu propósito, porque Deus vai te levantar para abençoar pessoas. Deus vai te levantar para ser um provedor ministerial, para abençoar as missões, para abençoar aqueles que estão à sua volta, para aqueles que precisam. Eu quero te dizer uma coisa: se na sua casa ninguém se formou, ninguém concluiu uma faculdade, uma pós, e você sofre com isso, tem dores por causa disso, eu quero te dizer que o Senhor está te dando hoje um novo tempo, um propósito, onde você será um futuro médico, uma futura advogada, você será uma bênção, você será honra para a sua casa, para o seu lar, porque o Senhor vai usar aonde mais te dói, a sua maior dor, para que você possa sim viver para a glória dele. Aleluias. Alguém está entendendo aqui? Alguém está entendendo? Glória a Deus. Romanos 11:36. Aleluias. Olha o que fala: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. De Deus são todas as coisas. Essa situação que você está vivendo é para a glória de Deus. O povo saiu do Egito, foi para o deserto, viveu ali 40 anos, foi um castigo de Deus? Não, foi para a glória de Deus. Olha quantas coisas nós hoje vivemos por causa dessas mensagens, dessas passagens. Olha só as experiências que eles tiveram com o Senhor todo dia trazer o maná do céu, e aquele povo se alimentar todos os dias no deserto, porque Deus, Ele faz isso, Ele usa as nossas dores para nos aperfeiçoar, para que assim a gente possa ter, sim, no processo ter a validação, vamos assim dizer, para entrar na terra prometida. Eu quero te dizer, irmãos, começa a viver para a glória de Deus. Aleluias. Qual que é o meu propósito, Isaías? Seu propósito é viver para a glória de Deus. Qual que é o meu propósito, Isaías? Deus, Ele te chamou para você se tornar semelhante a Ele. Glórias a Deus. Vivemos para a glória de Deus e também vivemos para ser reflexo daquilo que Ele é. Aleluia, quase não saiu, meus irmãos. Mas olha só o que fala em Salmos 135, do 15 ao 18. Fala assim, ó: os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem escutar, nem há respiração em sua boca. Tornem-se como eles aqueles que o fazem e todos os que neles confiam. Eu quero te dizer uma coisa: se existe algo que a gente pode fazer para se tornar mais semelhante com Cristo, aqui o salmista fala sobre os deuses das nações. Eles têm boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, são de prata e ouro, mas não valem nada. E ele conclui falando que tornem-se semelhante a eles, todos
que o fazem, todos que neles confiam. Em algumas versões fala em todos que nele adoram. Quero te dizer, você quer parecer mais com Jesus, você quer parecer mais com Cristo, comece a adorar mais Ele. Comece a dedicar mais tempo de adoração a Ele. Comece a dedicar mais tempo de comunhão com Ele. Porque você pode parar e reparar, a pessoa que gosta muito de futebol, ela sabe de tudo, ela veste a camisa, ela sabe as escalas de todos os times, de quem vai jogar, como que é, porque ele adora aquilo. Então e você, 5 minutos que você conversa com a pessoa, você sabe que aquela pessoa gosta muito e adora futebol. Você fala com uma pessoa sobre filme, sobre série, sobre qualquer outro assunto, a pessoa adora aquilo, 2, 3 minutos que você fala com a pessoa, você já sabe que ela adora aquilo. Agora, como que as pessoas vão identificar que nós somos adoradores de Deus? Então quero te dizer, gaste tempo em adoração ao Senhor. Gaste tempo em louvor a Ele, em meditação da palavra do Senhor, em leitura da palavra, em oração, em jejum. Eu quero te dizer, você quer destravar hoje, você quer avançar hoje, você quer parar de viver por necessidade, por propósito. Agora, daqui a pouco a gente vai ter um período de adoração, e é um período onde você vai começar a exercer isso. Falar, Senhor, eu vou te adorar com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com tudo que tenho, com tudo que sou, porque eu quero me parecer mais contigo, Jesus. Eu não quero mais ser quem eu sou, eu não quero mais viver da forma como eu estou vivendo. Eu quero sim viver algo novo, eu quero me parecer mais com você, Jesus. Como nós cantamos agora há pouco, nós queremos te conhecer, Jesus. Queremos te conhecer porque o orgulho nos tirou do jardim, as angústias nos tiraram do jardim, as tribulações, os pecados nos tiraram da presença dEle. Tem o Éden que ficou lá atrás, mas a gente vive um Éden hoje quando nós entramos na presença de Deus, porque quando a gente está na presença de Deus e a presença de Deus vem com um peso glorioso, como estava agora há pouco, a gente não pensa em tempo, a gente não pensa no que vai fazer, a gente só quer adorar, a gente só quer contemplar, a gente só quer se entregar, a gente só quer aproveitar a presença dEle. E eu quero te dizer que o pecado pode ter te tirado da presença do Éden. Eu posso até dizer que as dificuldades, as tribulações, as lutas pode ter te afastado do Éden, mas hoje o Senhor desce mais uma vez e fala, vem para perto novamente, vem porque eu quero me encontrar com você novamente, vem porque eu quero fazer com que você tenha experiências sobrenaturais novamente, para que todos que te olharem, que te enxergarem, vão ver a minha glória em você, vão ver o brilho da minha glória em você, assim como aconteceu com Moisés, meus irmãos. Moisés descendo lá do monte com as tábuas da lei, o povo não conseguia olhar para a face de Moisés, de tanto que brilhava, era a presença, era a glória de Deus. E o Senhor está falando isso, eu quero estar tão próximo de vocês, eu quero estar tão perto de vocês, a ponto de as pessoas olharem para você e falar, você tem algo diferente, você tem um brilho diferente, você fala diferente, você sorri de uma forma diferente, você fala, é a glória de Deus em minha vida, é a presença do Senhor em mim. E a presença de Deus que está em sua vida vai incendiar aqueles que estão à sua volta. Alguém está entendendo aqui? Glória a Deus. Aleluias. Você é corajoso? Então olha para a pessoa que está do seu lado, alguém perto, e fala assim, você vai refletir a glória de Deus como nunca antes. Aleluias, aleluias. Alguém pode glorificar a Deus por isso? Alguém pode começar a glorificar a Deus por isso? A presença dEle é aqui, irmãos. A presença dEle é aqui. Feche seus olhos, vamos adorar, feche seus olhos, feche seus olhos. A presença chegou, irmãos, a presença está aqui, a presença está aqui. A presença está aqui, a presença está aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, feche seus olhos e adore, adore. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. A presença dEle está aqui, a presença dEle está aqui.
Aleluias. E o Senhor, Ele te chama para viver mais um propósito. E esse propósito é uma missão. Olha o que fala em Marcos 16, do 15 ao 18. A presença dele é aqui, irmãos. E disse-lhes: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem, aqueles que têm propósito, aqueles que vivem debaixo do propósito de Deus. Em meu nome, no nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Irmãos, existe um propósito para você viver, meu irmão. Existe uma missão para você viver. É o ID de Jesus. O ID de Jesus não é simplesmente falar Jesus te ama. O ID de Jesus vai além, vai você ter ousadia e coragem. Você está com dor aí, você falar: deixa eu orar por você, porque Jesus vai te curar. Não é você que vai curar, mas é Jesus, é a palavra. É a palavra, é o poder de Deus que cura, é o poder de Deus que aperfeiçoa, é o poder de Deus que traz vida. E aí eu quero te fazer essa pergunta: você quer viver por necessidade ou quer viver para cumprir o propósito? Você vai continuar caminhando dia após dia, querendo, se preocupado só com as coisas terrenas, ou você vai começar a enxergar o novo de Deus e falar: Senhor, eu sei que tem mais para a minha vida, eu sei que tem mais para a minha família, eu sei que tem mais para o meu ministério, eu sei que eu vou avançar, eu sei que eu vou vencer, e eu sei que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem para cumprir o seu propósito. Se coloque de pé, meu irmão. Aleluias. Queremos viver para o propósito, Senhor Jesus. Queremos viver para cumprir o nosso propósito. Queremos viver para a Tua glória, Jesus. Para a Tua glória, para a Tua glória. Caminhar para a Tua glória, refletir a Tua glória, Te adorar incansavelmente até nos tornarmos um contigo, Jesus. Até termos a ousadia e a coragem de colocar as mãos em enfermos e com fé crer que eles serão curados, eles serão curados. A presença do Senhor é neste lugar. Sabe qual que é a diferença? Escute isso. Sabe qual que é a diferença de Ezequias para você hoje? É que hoje você tem a oportunidade de tomar a decisão certa. Hoje você tem o entendimento, a vivência dele para tomar a decisão certa e decidir se você vai continuar caminhando por necessidade ou vai caminhar para viver o propósito de Deus na sua vida. Olha o que fala em Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração de uma pessoa. Aqui, ó. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Sabe uma pessoa que decidiu viver por propósito? Jesus. Jesus, um pouco antes dele ser preso, ele vai para o monte orar e ele faz uma oração. E nessa oração ele tem a escolha de viver por necessidade ou de cumprir o propósito dele. Porque ele poderia dar ordem aos anjos, como o próprio Jesus já falou, poderia dar ordem aos anjos e acabar com tudo isso. E na oração, Jesus ele fala o seguinte, ele fala: Senhor, Pai, Abba, se possível for, passa de mim esse cálice.
Pai, se possível for, passa de mim essa dor, tudo isso que eu vou passar, mas todavia, não seja o meu querer, não seja a minha vontade, mas que a minha vida seja para cumprir o propósito que o Senhor colocou para mim. Que o propósito de Deus se restabeleça nas nossas vidas hoje. Não temos outro lugar para ir, não temos para onde recorrer. É a presença do Senhor que nós devemos estar.